A primeira pergunta é de Bianca. Bianca pergunta: quais foram os obstáculos espirituais que o senhor e os seus irmãos encontraram para construir o lar Fabiano de Cristo? Bom, eu, como não cheguei lá, vocês vão entender o que aconteceu comigo. Quando eu, jovem, recebi esse desafio, eu tinha menos de 30 anos. Estava iniciando uma atividade de muita remuneração e me desviava, poderia me desviar, francamente, das minhas necessidades espirituais. Pois bem, mas eu me mantive em pole, porque ele, Fabiano de Cristo, eu já li essa parte, mas não li ainda toda, disse que eu teria que portar uma semente. Aqui Otávio referiu-se que, na hora certa, eu receberia informação sobre essa semente e sobre a quem procurar, como procurar, cabendo a mim encontrá-los, achá-los, portanto, e convencê-los. Veja bem. E eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul com um profissional da área médica. E quando recebi a informação que essa semente era uma obra, eu fiquei sem compreender que tipo de obra seria esta. Até que recebi esclarecimento, era uma obra de amor. E meus irmãos estavam numa casa espírita já velha, porque uma casa espírita já centenária, portanto, quando eu cheguei aqui já tinha 30, 40 anos essa casa, de assistência infantil, onde lá estavam os meus irmãos. Eu fui visitá-los, vou contar para vocês como foi no decorrer dessa apresentação. Mas a pergunta é muito clara. Que eu enfrentei dificuldades muitas. Eu enfrentei dificuldade no próprio meio médico. À medida que eu me manifestei como um ser espírita, eu enfrentei muitas observações e manifestações caluniosas, inclusive de espíritos que diziam que eu era espírita para tirar proveito das pessoas adoentadas. E alguém até certa vez disse, sem nenhuma jocosidade, que não era capaz de compreender eu ser inteligente, andar veja bem, nas esquinas fumando charuto e matando galinha. Em primeiro lugar, com todo respeito aos pensamentos religiosos, eu nunca fiz isso porque meu pensamento religioso é do Pentateuco da doutrina espírita. Então, respeitosamente, nunca fumei charuto, nunca matei galinha e nunca fiquei em esquina nenhuma fazendo oferenda, porque não era esta tarefa que competia ao meu espírito. Mas vejam bem, a ideia era jogar para a interpretação daqueles que pudessem sentir a ideia de uma criatura que pudesse estar perdida na sua condição espiritual. Eu sofri, sim, muitas agressões. À noite, eu cuidava dos meus filhos, cuidei sempre de todos eles, mas um dos filhos meu, que hoje é um cirurgião plástico, conceituado, formado na equipe do Pitangui, aí no Rio de Janeiro, ele, quando nasceu, eu já estava, portanto, trabalhando no lar de Fabiano de Cristo, quando ele nasceu, os espíritos o procuraram e atormentavam ele à noite. E ele não conseguia dormir, chorava a noite inteira. Principalmente quando eu chegava e pretendia descansar, ele chorava. E mesmo que eu tivesse um funcionário para cuidá-lo, não adiantava, eu tinha que me levantar e ficar com ele. Durante 2 anos, eu, já por formação profissional, mas também por isso, acabei me habituando a dormir pouco. E perguntado a um dos espíritos certa vez por que eles não me ajudavam para que eu pudesse descansar, ouvi dele o que eu sempre ouvi na minha vida. Ele vai parar. Quando chegar com 2 anos de idade, ele não vai chorar mais. Esse momento, ele está sofrendo a pressão
mas ele está querendo desistir da sua reencarnação. E é na hora do sono físico à noite que ele manifesta querendo se libertar do liame que o prende ao corpo físico. E ele vai fazê-lo até que seu espírito se conscientize através de um longo trabalho. E realmente, ao completar 2 anos, ele simplesmente completou 2 anos. No dia que completou 2 anos, deixou de chorar. Não mais chorou. Eu tenho, assim, extraordinárias orientações e realidade do mundo espiritual muito claras. Mas houve perseguições à família, houve perseguições à minha primeira companheira, que não sendo do Sul também, era natural de Minas Gerais, e naturalmente vivia em Brasília quando nós casamos, e eles massacraram de tal ordem ela, que era um espírito que não havia sintonizado com a realidade espiritual, fazendo com que ela, inclusive, abandonasse seu compromisso, deixando eu com os 2 filhos para cuidar. E eu assumi o compromisso que a paternidade revelou a mim como necessária, assumindo o compromisso que seria dela também. Transformando, como eu sempre digo, quando homenageio as mães que nutriram seus filhos no ventre, abençoadas são, aquelas que receberam os filhos que não nasceram do seu ventre, que nobreza espiritual, e aqueles chamados de pai, que é um pai que tenta ser mãe e se esforça ao máximo para tentar, pelo menos, recordar de um passado espiritual, quem sabe, ao tempo feminino, para poder trazer o amor, o carinho. Então, eu enfrentei muitas dificuldades. Eu enfrentei provocações. Aonde eu entrava, eu era provocado. Se eu fosse para um lugar, eu acabaria enfrentando, às vezes, assim, vamos supor, era para encontrar um documento, todos adquiriam um documento, e eu, na hora de buscar o documento não estava à minha disposição. Era necessário voltar, trabalhar, e os espíritos me ajudarem. Ou seja, eu enfrentei muitas dificuldades. Eu enfrentei antes sozinho. Quando eu trouxe os companheiros para comigo lançar a semente para produzir esta obra de amor, muitos deles tinham dificuldades familiares, enfrentaram momentos, às vezes, de doenças que surgiram, mas não doenças físicas, doenças da mente. E foram vencendo na medida que compreenderam que isso era um desafio. Nos tempos antigos, os cristãos eram jogados às feras, eram queimados como tochas humanas, eram dilaceradas por lanças e espadas romanas. Hoje é diferente, mas a vibração é a mesma. Aqueles que desejam seguir o caminho do Senhor, que aceitam a ousadia de vencer o seu próprio ser, enfrentam dificuldades, mas à medida que compreendem pela fé de que eles estão amparados por espíritos nobres e poderosos, eles começam a entender que o caminho do bem é sempre vitorioso. Porque por mais que o mal se insinue e se insinua, o bem haverá de sobrepujar. O exemplo típico disto foi Jesus. E antes de sofrer o madeiro infiel, foi jejuar no deserto. 30 dias e 30 noites. Durante esse período de provação, preparando o seu espírito para o ato cruel e infame, ele foi perseguido por espíritos do mal. Tentavam seduzi-lo: por que não come? Por que não bebe? Que te adianta você fazer tudo isso? A humanidade não vai seguir os teus passos. E num determinado momento, dando a tamanha pressão, Jesus perguntou para esse espírito: como é teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, ou seja, são muitos. Então, o bem produz uma reação, toda ação produz uma reação contrária, no sentido inverso. Se ela for mais intensa, a reação também será intensa. É uma maneira que temos de medir a profundidade de uma obra, quando ela é capaz de produzir efeitos fabulosos. Porque esses espíritos que hoje apedrejam, e hoje assaltam, e hoje praticam o mal, a estranha e extraordinária misericórdia divina permite mais tarde que eles, cansados de sofrer,
adentre pelas mesmas portas que outros entraram, para dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu de verdugo passei, de malfeitor, passei a ser um espírito necessitado do teu amor, do clamor de tua misericórdia. Como é bom você ver que aqueles que lhe apedrejaram, que lhe culparam, entram pela porta do amor e pedem perdão, estendendo as suas mãos compassivas para lhe convidar nessa história. E você conta deste Pai de amor. Você diz que todos nós somos irmãos. Me dá a tua mão e perdoa-me pelos atos praticados. Que lindo quando você dá a mão e esse Espírito, então, caminha junto de você na direção da vitória espiritual. Não tem mais júbilo para o espírito imortal do que vencer as dificuldades a caminho de Jesus. Eu vou contar muitas coisas que aconteceram comigo para mostrar que vale a pena, e valerá sempre a pena, insistir no bem. Faltam apenas 2 perguntas. A próxima... TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,